Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te fortaleça, te sustente, te livre do mal. Mais esse dia, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós vamos meditar em Provérbios capítulo 21, do versículo 6. Provérbios 21, versículo 6. Poderosa palavra de Deus, trazendo aqui princípios, ensinamentos para que possamos conduzir as nossas vidas da melhor forma. Meus irmãos, a palavra de Deus é esse guia. A palavra de Deus é o caminho certo, o caminho perfeito está na palavra de Deus. Por isso que os discípulos diziam: para onde nós iremos, Jesus, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E diz aqui, meus irmãos, no livro de Provérbios 21, versículo 6, fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com a cobiça do coração. Nós não podemos ter um coração obstinado, obcecado por riquezas. Isso é uma armadilha. E não é uma armadilha comum, não. Qualquer que machuca simplesmente. Não. É uma armadilha que produz morte. Ela é mortal. Quem faz fortuna por meio da mentira? Meus irmãos, é pecado ter fortuna? É pecado ter muitas posses? Não. Desde que seja debaixo da bênção de Deus, desde que esteja acontecendo na direção de Deus, conforme a vocação, conforme os talentos que Deus dá para a pessoa, e conforme também essa fortuna vai alcançando vidas, abençoando vidas, aí sim é uma obra, é uma bênção de Deus, a fortuna, a riqueza. Mas aqueles que são obstinados, obcecados em ter riquezas, começam então a mentir, começam então a enganar, começam então a roubar, começam a fazer coisas erradas, começam a simplesmente corromper todos com os princípios e valores da palavra de Deus. Isso aí é uma armadilha mortal, é uma vaidade. É uma vaidade porque não sacia o ser humano. Nós vamos entender aqui que a riqueza, ela não tem capacidade de saciar o ser humano. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, precisamos vigiar, porque aqueles que querem muito ser ricos, acabam caindo nessa armadilha mortal. Então o que devemos fazer? Devemos ser gratos, né? Devemos ser gratos a Deus, devemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos, por aquilo que Ele tem nos disponibilizado e administrar da melhor forma. Precisamos buscar de Deus sabedoria para administrar aquilo que está nas nossas mãos. Diz também lá no livro, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7, nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Meus irmãos, nós não trouxemos nada, nós não vamos levar nada deste mundo. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então você tem o alimento, você tem as vestes. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Temos uma vida que é uma vida abençoada, suprida de todas as nossas reais necessidades. Então nós precisamos ter esse coração grato a Deus e estar com aquele coração aberto para viver os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. E não ficar agora desesperado, angustiado atrás de riquezas. Isso, meu irmão, é uma armadilha mortal.
Isso é uma vaidade, porque não vai te saciar. Diz aqui no versículo 9 também: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Na ruína e na perdição. Não deixe o seu coração ficar desesperado atrás de riqueza, não, meu irmão. Talvez você está perdendo sua família, seu casamento. Talvez você não está vendo seus filhos crescerem. Talvez você está prejudicando, destruindo a sua saúde, só trabalhando, só pensando em dinheiro. Nós não podemos ficar dessa forma, porque isso é uma armadilha e nos faz afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de toda obsessão pela riqueza. O que devemos fazer? Devemos tomar como exemplo a vida de Zaqueu, um homem que era rico, e ele era rico com base na mentira também. Ele era rico com base na fraude, na corrupção. Mas aquele homem, ele era rico, ele tinha muitas posses, ele tinha dinheiro. Mesmo assim, ele não estava saciado. Então, o que ele fez? Ele buscou conhecer Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Zaqueu foi até o Senhor Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E Jesus então não lançou ele fora. Jesus não desprezou Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque ele tinha subido ali numa árvore, uma figueira brava, para ver Jesus passar. E Jesus então falou: venha, porque hoje me convém, diz aqui, porque hoje me convém estar na sua casa, diz o Senhor. E então Zaqueu ali, recebendo Jesus na casa dele, Zaqueu, ele se apressou e foi receber Jesus na casa dele. E o Senhor Jesus então, ao chegar ali, ministrou o evangelho da salvação. É o evangelho que pode saciar o ser humano. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Somente a presença de Deus, a comunhão com a presença de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, é que pode nos saciar. Então Zaqueu entendeu isso e ali ele se arrependeu. Ele disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Então chegou salvação para Zaqueu, porque ele buscou conhecer Jesus. Então, meu irmão, o nosso alvo de vida, o nosso maior objetivo de vida, a nossa maior ambição não é ter riquezas, mas conhecer Jesus, a nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.